Olá, na aula de hoje vamos falar sobre radiciação. Tá, então o que é a radiciação? Antes de mais nada, teremos que conhecer alguns nomes específicos. Como por exemplo, ó, esse símbolo. Aqui eu tenho a letra N. Essa letra N ela tem um nome específico, é chamado de índice. Esse outro símbolo que fizemos anteriormente é chamado de radical. O que vai dentro do radical, representado pela letra A, é chamado de radicando. O resultado desse processo, aí no caso eu vou colocar aí a sua representação com a letra B, é chamado de raiz, ok? Então eu tenho aqui, ó, a letra N, índice. Esse símbolo aqui é o radical. O que vai dentro do radical é o radicando, tá? O resultado desse processo é a raiz. Tá, então como que eu faço para a minha raiz retornar, ou voltar, né, para dentro do radical aqui, virando radicando? Ora, é só eu pegar o meu B aí, representado pelo valor da raiz, tá? E vou elevar o quê? Ao meu índice. Aqui eu vou representar ela pela letra N. Fazendo esse processo, ele vai voltar a ser o nosso radicando. Continuando ainda falando sobre radiciação, agora vamos falar o quê? Sobre as suas propriedades. E no caso aqui a nossa primeira propriedade diz o seguinte, ó. Eu tenho aqui o A elevado a N. Meu índice também é N, tá? Então eu tenho aqui A elevado a N, meu índice também aqui é N. Quando isso acontecer, isso aqui vai ser igual ao A. Por quê? O meu expoente aqui é o mesmo valor do meu índice. Nesse caso aqui eu posso estar cortando, né? A gente costuma falar isso em matemática. Eu posso estar cortando esses valores e aí o resultado desse valor vai ser a letra N, tá? Tá, vamos entender um pouco mais desse processo. Exemplo. Aqui eu tenho raiz de 9. O que é o raiz de 9? Raiz de 9 é 3. Por quê? 3 vezes 3 é igual a 9. Outro exemplo aqui, ou dando continuidade ainda nesse exemplo. Se eu fatorar o número 9, eu vou ter, ou se eu fizer a decomposição dele, eu sei que o 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Ou, de uma forma mais simplificada, 3 elevado ao quadrado. Só que perceba que o meu índice, até então eu não tinha colocado aqui inicialmente, mas o meu índice aqui é 2. Então lembra, ó, A elevado a N, com índice N, eu posso estar cortando os dois, e o A sai para fora. Raiz de 9 é 3, por quê? Porque 3, 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Perceba que o expoente é o mesmo valor do índice, eu posso estar cortando, e aí eu terei como resultado, ó, corto aqui, corto esse aqui, isso aqui vai ser igual a 3. Já no exemplo B, eu tenho raiz quadrada de 100. Fatorando esse valor, eu vou colocar o 100, né? Dividir ele por uma reta na vertical aí. Eu vou começar a fazer sucessivas divisões. No caso, eu vou começar a dividir por 2. E aí 100 dividido por 2 dá 50. Perceba que é um número par. Dá para continuar ainda dividindo por 2. E aí 50 dividido por 2 vai ser igual a 25. Agora 25 sendo um número ímpar, o próximo número primo que eu posso fazer a divisão aí é por 5. E aí 25 dividido por 5 vai ser 5. Só nos resta agora fazer mais uma divisão por 5. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, de uma forma geral aqui, se a gente perceber, o 100 ele repetiu o 2 duas vezes e o 5 duas vezes também. Então, raiz quadrada de 100, isso aqui vai ser igual a 10. Lembra, se eu pegar aqui o 2, vai repetir duas vezes, o 5 duas vezes. Então ficaria 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Eu poderia eliminar aqui os expoentes como eliminei na raiz de 9 aqui. E aí ficaria o 2 e o 5 saindo para fora. Logo mais, vamos se aprofundar mais um pouquinho sobre esse assunto aí, tá? Agora vamos falar sobre a segunda propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte. Raiz de n, a vezes b. Quando isso acontecer, eu posso estar fazendo o quê? Eu vou escrever raiz de a vezes raiz de b. Então, ou seja, eu posso separá-los em 2. Como assim?
Continuando aqui embaixo, o exemplo A. Eu tenho aqui raiz quadrada, porque lembra, meu índice aqui quando eu não tiver nada é o 2, né? Raiz quadrada de 5 vezes 10. Lembra que no processo anterior, quando foi A vezes o B, nesse caso o A representa o 5 e o B representa o número 10. Então vamos fazer o quê? Vai ficar raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 10. Vamos ver aqui um outro exemplo? Exemplo B. Aqui eu tenho raiz quadrada de 12 vezes 20. Lembra, o mesmo processo. O A eu vou chamar de 12 e o B vai ser o 20. Lembra, separamos o A vezes o B. Aqui embaixo, como no exemplo A, vamos fazer o mesmo processo. Ficando assim, ó. Raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 20. Já na terceira propriedade, diz o seguinte. Terceira propriedade, raiz de um quociente é o quociente das raízes. Aqui eu tenho A sobre B, raiz de N, né? O que eu fiz aqui, ó? Eu separei o A, ficando aqui em cima a raiz de A, dividido pela raiz de B. Vamos entender um pouco mais como que funciona esse processo. Exemplo A. Então aqui eu tenho raiz quadrada de 33 dividido por 15. Lembra, aqui o A é representado pelo 33 e o B por 15. Da mesma forma que eu fiz aqui em cima, eu vou separá-los também aqui embaixo, ficando assim. Raiz quadrada de 33 dividido por raiz quadrada de 15. Vamos para mais um exemplo? Eu tenho aqui agora raiz quadrada de 50 sobre 29. Lembra anteriormente? Eu fiz o quê? Quando 33 sobre 15, eu separei o 33, ficando raiz quadrada de 33, dividido pela raiz quadrada de 15. Aqui iremos fazer o mesmo processo, ficando assim, ó. Raiz quadrada de 50, dividido por raiz quadrada de 29. Agora vamos falar um pouco sobre a quarta propriedade. Tá, o que seria a quarta propriedade? Potência com expoente fracionário. Lembrando que A tem que ser um número real positivo, o N tem que ser um número natural e B tem que ser maior que 1. Vamos lá entender um pouco mais esse processo. Então aqui eu tenho raiz de N, né? A elevado a B. Tá, isso aqui vai ser igual ao A. Agora que vem a sacada aqui, tá? Vou copiar o meu A aqui, ó. Agora eu vou ter que encaixar o valor de B, o valor de N, em forma de expoente, tá? Isso aqui vai ser uma fração. Perceba que o B, que estava aqui, ó, como expoente, ele vai passar a ser o meu numerador. E o N vai passar a ser o meu denominador. Então, voltando. A, expoente B, raiz de N. O A sai para fora. E aí o B, vamos ficar na parte de cima aqui do numerador. E o N vai virar o meu denominador. Vamos entender um pouco mais esse processo. Então, exemplo A. Aqui eu tenho raiz quarta de 16. Lembra, o A ficou aqui em fora, saiu para fora. Então, no caso aqui, o 16 vai sair para fora. Lembrando que isso aqui vai virar o expoente em forma de fração, tá? Ou número racional, no caso aí. O que eu fiz aqui? Quando eu copiei o A, o B, ele ficou na parte de cima. Então, alguém aqui vai na parte de cima e o meu índice, ele ficou onde? Na parte aqui de baixo. Então, o 4 aqui, ó, com certeza, ele vai ficar aqui embaixo. Tá, alguém pode perguntar assim, mas qual número então que vai aqui, ó, na parte do numerador? Lembrando que o número, quando ele não tiver nada assim, ó, escrito, aqui eu tenho o número 1 aqui em cima. Então, ficando dessa forma. 1 sobre 4. Exemplo B. Aqui eu tenho raiz décima de 1024. O mesmo processo. Lembra aqui, ó. Vou copiar quando eu copiei o 16, da mesma forma que eu copiei o 16, eu vou copiar o 1024. E aí lembra, meu expoente fracionário, aqui, ó, sobre o número 1024, não tem nada, então é o número 1. Então vamos lá, vou copiar o número 1. E o meu índice vai passar a ser agora o meu denominador. Ok? Ficando 1024 elevado a 1 sobre 10. Agora vamos falar sobre
Simplificação dos radicais. Aqui eu já deixei um exemplo já meio que pronto, né? Então, eu tenho aqui o raiz quadrada de 50. Aqui eu quis destacar aqui o meu índice como 2, né? Porque ele pode ou não aparecer, tá? Então, caso não tenha nada, é o número 2, mas aqui eu quis destacar. Bom, raiz de 50 não é um número exato, só que eu posso chegar mais próximo ainda do resultado, ou vai me ajudar em alguns cálculos, né, quando eu fazer a simplificação dos radicais. Então aqui está escrito, ó, vamos fazer a decomposição do radicando. Alguns costumam chamar esse processo de MMC. Não, esse processo ele é feito para facilitar a vida do MMC quando for fração, tá? Mas isso aqui é chamado de decomposição. Então como que ficaria? 50 dividido por 2 vai ser igual a 25, número ímpar, né? Eu posso dividir agora por 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. E aí dá para fazer mais uma divisão por 5. E aí vai dar 1. Então eu posso reescrever o 50 de que forma? Perceba que aqui o 2 apareceu duas vezes e o 5 apenas uma vez só. Então 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 vezes 5. E eu quero chamar a atenção de vocês porque o 5 ele repete duas vezes. Então se ele repete duas vezes, 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Bom, então como que vai ficar a raiz de 50? A raiz de 50 vai ficar 2 vezes 5, só que no expoente do 5 eu vou ter o quê? O 2. Qual que é o valor do meu índice? O valor do meu índice é 2. Então quando isso ocorre, eu posso aqui, ó, cortar esse com esse aqui, ficando da seguinte forma. 5, porque o número sai para fora, né? De uma forma geral, assim dizendo, né? Toda vez que o expoente for igual ao meu índice, eu posso cortar e o meu número sai para fora. Nesse caso aqui, como meu expoente é menor do que o meu índice, o 2, ele vai permanecer dentro da raiz. Então logo, raiz de 50, simplificando os radicais, vai ficar 5 raiz de 2. Ainda falando sobre os radicais, no caso simplificação, eu tenho aqui agora o exemplo 2, raiz cúbica de 216. Tá, vamos lá então, iniciar o processo. Vamos fazer o que? A decomposição do radicando, que no caso aí é o 216. Lembra? Colocar uma barra na vertical, vou pegar o número e começar a fazer sucessivas divisões para os números primos. No caso aí o primeiro número primo é o 2. Então 216 dividido por 2, 108. Perceba que é um número par, dá para dividir ainda por 2. 108 dividido por 2 vai dar 54. Mais uma vez, dá para dividir por 2. 54 dividido por 2 dá 27. Agora, sendo um número ímpar, vamos fazer agora a divisão pelo próximo número primo, que é o 3. E aí 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E aí 3 dividido por 3 dá 1. Tá, agora vamos fazer o quê? Vamos reescrever o número 216. Tá, alguns detalhes. Por exemplo, aqui eu tenho que o 2, ele repetiu quantas vezes? 3 vezes. Então aqui eu copiei a minha base, né? Agora eu vou somar os meus expoentes. Como ele repetiu 3 vezes, vai ficar 2 elevado a 3. Multiplicado da mesma forma como 3. O 3 repetiu quantas vezes? 3 vezes também. Então logo o meu expoente vai ser 3. Então 216 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Agora vamos retornar aqui e ver como vai ficar esse negócio. Então reescrevendo a raiz cúbica de 216, nesse formato que já está aqui, ó, eu vou colocar o quê? 2 elevado a 3 multiplicado por 3 elevado a 3. Vocês devem lembrar, toda vez que o meu expoente for igual ao meu índice, eu vou cortar e o número vai sair para fora. Novamente, 3 elevado a 3, o expoente é o mesmo valor do índice, eu vou cortar e vou jogar para fora. Lembrando que toda vez que o número for para fora, eu tenho que multiplicar eles, tá? Então 2 vezes 3, isso aqui é igual a 6. Então raiz cúbica de 216 é 6.
ok?